Eu quero convidá-los a abrirem comigo em Filipenses 4, de 6 a 9. O texto bíblico diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Pai bendito, que essa palavra possa trazer alento, consolo, cura e direção para a nossa vida, e que tudo seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de falar, presenteando aos pais, ações contra a ansiedade. Vamos repetir isso? Ações contra a ansiedade. Porque seria um brinde aos pais? Que a partir do momento que teu filho vem ao mundo, começa um outro ciclo da sua vida. Basta a esposa dizer, estou grávida, né? Você já começa uma nova fase, você já começa um novo tempo da sua vida. Mamadeira, fralda, farmácia, cuidados, preocupação, parte da infância, adolescência, juventude, é a vida toda. E nunca mais cessa. Mas no momento você tem que fazer uma conversão dentro de você. Seja na questão familiar, ou seja por outro motivo qualquer, tem um momento na sua vida que você precisa compreender que a ansiedade não pode ser a senhora da sua vida. Que a ansiedade não pode ser a dominadora da sua vida. Você precisa chegar a um momento em que você se torna senhor sobre as situações, sejam elas quais forem. Sejam situações boas, ou sejam expectativas, talvez de coisas ruins que possam chegar, mas você precisa, de alguma forma, pelo Evangelho, ministrado no teu coração, você precisa se tornar senhor ou senhora sobre toda a situação e sobre toda a questão de ansiedade. Há um texto de Jó, todos nós conhecemos bem a história de Jó, foi um homem que passou por muitas lutas, muitas crises na família, muitos problemas em todos os sentidos. Não preciso entrar em detalhes, porque acho que todo mundo aqui conhece bem a história de Jó. Mas há 2 versículos que me chamam a atenção. O que eu temia veio sobre mim. Jó 3, 25 e 26. O que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Veja o que Jó está dizendo nessa parte introdutória da mensagem de hoje. O que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Veja que Jó enfrentou muitas lutas, mas antes das lutas chegarem, as lutas foram tão somente uma manifestação daquilo que ele já tinha de alguma forma vislumbrado em sua mente. Antes dos problemas baterem à sua porta, ele já vivia dia após dia, após dia, após dia, temendo que aquelas coisas que um dia de fato vieram a acontecer, mas estas coisas já o atormentavam onde? Nos pensamentos, na alma. Então, Jó, de alguma forma, não quero dizer que por conta disso é que os problemas vieram, mas antes dos problemas acontecerem, ele já era um escravo desses problemas. Ele já era um escravo da ansiedade. Ele acordava com um pensamento ruim. Ele ia trabalhar com um pensamento ruim. Ele voltava com um pensamento ruim. Eu já disse isso aqui algumas vezes, especialmente quem tem filhos, recebe uma ligação dependendo do horário, né? Dependendo do horário, enquanto você não ouve as primeiras palavras, você fica pensando, você fica na expectativa de que você vai receber alguma coisa ruim.
Nessa semana passada, minha mãe sofreu um assalto, voltou de um local, dos benefícios que ela recebia, e eu acho que o ladrão ficou sabendo, acompanhou, viu a rotina, e quando ela estava subindo na escadaria para chegar em casa, ele chegou com a moto e tirou a bolsa dela, minha irmã ali apaziguou, e ele foi embora, mas fica aquela coisa ruim, né? Nos primeiros dias, uma senhora de 88 anos, e ninguém respeita nada, e aquele temor, aquela situação, e levou toda a aposentadoria dela para aquele mês. E nós nos reunimos como irmãos para organizar, para colocar tudo em ordem. Mas é interessante que quando eu fui ligando para cada irmão, eu fui percebendo na reação deles. Será que vem notícia ruim? Será que aconteceu alguma coisa com a mãe? Né? Será que a expectativa de alguma coisa pior, a expectativa de alguma coisa em decorrência de um fato fora do normal, fora do controle? Porque na verdade nós vivemos num mundo mau, nós vivemos num mundo onde nós estamos, sim, sujeitos a algumas situações, embora haja um limite da parte de Deus, mas todos nós, vivendo neste mundo mau, ainda temos que lidar contra ladrões, contra notícia ruim, contra enfermidade, contra alguma coisa que está fora daquilo que nós idealizamos. Mas o que eu quero trazer para você é que diante desse contexto todo, nós temos algumas ações contra a ansiedade. E o texto bíblico nos ensina, e é sobre isso que gostaria de falar nesses poucos minutos. No versículo 6, a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E a primeira ação contra a ansiedade é não permitir que ela se torne um modo de vida. Diga, não permita. Diga, não permitirei que a ansiedade se torne um modo de vida. Veja que Jó, antes dos problemas terem acontecido, ele já dizia: o que eu mais temia me aconteceu, o que eu mais receava me aconteceu. Ou seja, antes do acontecimento, o modo de vida dele era viver na expectativa de alguma coisa ruim, viver na expectativa de alguma notícia que abale. E ele vivia, e ele vivia, e ele vivia. Vem o apóstolo Paulo agora e diz: não andeis. Quando ele diz não andeis, ele está dizendo: tome cuidado, porque a ansiedade pode não ter uma causa específica, mas você já está tão no automático de andar ansioso, que a ansiedade começa a governar a sua vida. Você tem ansiedade para acordar, você tem ansiedade para ir para o trabalho, você tem ansiedade para ir para a faculdade, você tem ansiedade para lidar com as questões no entorno da sua vida. E Paulo está dizendo aqui: cuidado, para que isto não tome a forma do seu pensamento, não forme em você um hábito de tal maneira que você não consiga viver de outra forma. Não andeis. Será que podemos dizer isso para o nosso querido vizinho à direita e à esquerda? Não ande ansioso. Não ande ansioso. Pastor, como não andar ansioso diante de tantas coisas? Veja que a ansiedade, ela se opõe ao espírito de fé. Existem situações que podem acontecer? Sim. Acontece com uma senhora de 88 anos, fiel, uma mulher de oração, uma mulher que vive na presença de Deus, mas acontece. Agora eu vou tomar uma situação como essa e dizer que vai acontecer todos os dias? Ou eu vou me programar, tomar o café da manhã, já vai me acontecer de novo? Não. Nós precisamos nos despojar dessas situações. Aconteceram, graças a Deus, Deus estabeleceu um limite. Levanta o seu olhar, olha para Deus, e entenda que a sua vida está nas mãos de Deus. É que Deus quem estabelece limites em nossas vidas.
É Ele quem diz para as ondas do mar: olha, vocês vão rugir e vocês vão se levantar, mas desse lugar vocês não vão passar. É Deus quem estabelece limites na nossa vida, também a nosso favor. Por isso é Ele quem usou o apóstolo Paulo para dizer: não permita que a ansiedade tome a forma da sua existência, da sua mente, do seu coração. Em primeiro lugar, não permita que ela se torne um modo de vida. Em segundo lugar, antes, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Em segundo lugar, entenda uma coisa, que a ansiedade não vivida na presença de Deus, ela vai desembocar em atitudes precipitadas. A ansiedade não vivida na presença de Deus, ela vai produzir palavras de murmuração, de reclamação, decisões erradas, decisões precipitadas, que poderão mudar definitivamente o curso da sua vida para pior. Mas Paulo aqui está apresentando um outro caminho. E ao invés de você se enveredar por qualquer um desses caminhos que eu acabei de mencionar aqui, você deve começar a criar um outro modo de vida. Se a ansiedade se tornou um modo de vida, agora a oração vai se tornar um novo modo de vida. E você vai perceber que isso vai ser uma coisa tão boa e tão agradável, que imediatamente alguma coisa subir à sua mente, automaticamente você já vai saber que caminho tomar, que é o caminho da oração. Se a oração substituir o modo de vida da ansiedade, a oração vai ser o antídoto contra todos os males da sua alma. Eu não estou falando apenas daquela oração em que você se fecha no quarto e que você tem 1 hora ou 2 horas de comunhão com Deus. Eu estou falando de oração, também isso é importante, mas eu estou falando da oração também como modo de vida. Quando Paulo diz, orai sem cessar, ele não está apenas designando um local específico para orar. O meu carro é um lugar de oração. A minha solidão é um lugar de oração. O meu caminhar na rua é um lugar de oração. A minha vida é uma vida de oração. Quando você começa a introduzir na sua vida um outro modo de vida, que é o modo de vida da oração, assim que a ansiedade bate, seja por qual motivo, você já sabe para onde canalizar. E você apresenta diante de Deus. E naquele momento, imediatamente, você faz de Deus o seu parceiro de todas as horas. Amados, e não tem coisa mais fantástica do que você fazer de Jesus o seu amigo. Eu conheci isso muito cedo na minha vida, graças a Deus, a partir dos 13 anos. E eu pude entender que Jesus estava comigo em todas as situações, numa estrada escura, com pneu furado, ou faltando gasolina, ou sem direção, ou num problema ou numa crise, ou num tormento de alma. Jesus vem. E na hora em que você começa a imediatamente transferir, porque quando você não transfere, a ansiedade ela vai produzir um amargo de alma, que vai te adoecer. A ansiedade nos amargura. Nossa alma fica pesada, triste, inquieta. Mas quando você começa a compreender, não, eu não vou permitir que essa notícia ou que esse sentimento domine a minha vida. Então você transfere. Há poucas semanas, como eu disse, todo pai fica pensando no filho. E numa dessas madrugadas, me liga o Levi. Pai, você pode me buscar? Geralmente, ou alguém leva, né? Ele tem os meios de chegar lá em casa. Pai, você pode me buscar? O que foi, filho? Estava no carro dos meus amigos e bateram no carro. Mas eu estou bem, pai. Fica tranquilo que eu estou bem. Estou tranquilo. Na hora você tem que se revestir. Na hora você tem que se preparar.
Peraí, vou pensar direitinho, vou sair daqui agora. Noemi estava viajando, pior que essas coisas acontecem quando a mulher não está em casa. Ela estava viajando, estava em São Paulo, e aí acordei, peguei as coisas e fui. Chegando, realmente estavam bem, mas quando a gente olhou para o carro, só a graça de Deus, só o anjo de Deus ali para frear. O carro deu perda total. Nenhum fio de cabelo dos meninos que estavam no carro foi tocado, glória a Deus. Nenhum fio de cabelo foi tocado. Mas o Levi bateu a cabeça e estava meio grogue. Não falava coisa com coisa ali nos primeiros momentos. Foi para o hospital e o pessoal ficava preocupado. Mandou para um outro hospital para fazer tomografia. Depois voltou para o primeiro. E a gente ali orando. E tentando transferir todas as coisas imediatamente para Deus. Ficou de observação todo o tempo que precisava ficar. Teve alta já quase 10 horas da manhã. Isso aconteceu bem no comecinho da madrugada. Teve alta. Mas quando ele teve alta e já estava saindo do hospital, ele pediu água, dei água para ele. Mas no corredor ele falou: pai, minha vista está escurecendo, já não estou enxergando. Aí ali mesmo, segurei ele teve um pequeno desmaio e um espasmo assim rapidinho. E já trouxeram a cadeira, colocaram a gente colocou ele ali na cadeirinha, ele esperou. E deram alguma coisa para eles, bolachinha e suco. E ele foi tomando, foi recobrando. Mas nesse momento as mãos dele começaram a enrijecer. E perder o movimento das pernas. Naquele momento. Ele já tinha tido alta. Eu dava bolacha para ele, já não conseguia mais segurar e caía no colo. Eu percebi que tinha alguma coisa errada. E dava o suco, ele não conseguia segurar. E pior que aquilo demorou. E a gente ficou vendo aquela situação, não sabia se era pela batida da cabeça, não sabia se era pelo desmaio que ele tinha tido. Mas, Senhor, que a ansiedade não nos domine, porque todas as coisas podem ser transferidas em oração. Passando a mão assim no bracinho, na cabeça dele e orando. O Senhor está no controle de todas as coisas. E vai demorando para voltar, né? Ficou daquele jeito por muito tempo, ele não sentindo as pernas. E orando, até que ele foi falando: pai, estou melhorando. E aí foi se esforçando, e os dedinhos foi voltando ao normal, foi voltando, e as coisas foram tomando o seu devido lugar. Aí voltou para casa, ficou de observação, ficamos o dia inteiro ali com ele. E glória a Deus, está ali aquele menino bonito, está ali, ó, que o Senhor o guardou. E para falar para a mãe, que não estava em casa, mas Deus prepara todas as coisas, quando você ora. Quero dizer que, em primeiro lugar, você não pode permitir que a ansiedade se torne um modo de vida. Em segundo lugar, você precisa combater a ansiedade pela oração. Se a ansiedade se tornou um modo de vida, estou vendo o Cainha ali, obrigado Cainha, foi para São Paulo ajudar a buscar Noemi, Daniel e Aline, cada um fez a sua parte, Esther, e nós ficamos ali com Levi, mas um trabalho em equipe. Mas quando você, de alguma forma, faz da sua vida, muda o modo de vida da ansiedade e transforma a sua vida como agora modo de vida de oração, Deus cuidará de todas as coisas. Obrigado ao Luiz e à Bia também, que cuidaram de tudo que precisava cuidar. Diga: vou combater a ansiedade pela oração. É o que Paulo está dizendo: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Terceiro lugar, terceira ação contra a ansiedade: verificar se o ciclo da oração se completou. Diga: verificar se o ciclo da oração se completou. Quando é que se completa o ciclo da oração? O texto bíblico diz: fazer conhecidas as vossas inquietações pela oração, pela súplica, com ações de graças.
O ciclo da oração só se completa com ações de graças. Por quê, queridos? Porque há muitas pessoas que não completam o ciclo da oração. Eles oram ansiosos e eles terminam a oração ansiosos. Eles pedem, suplicam, mas quando se levantam dos seus joelhos, eles ainda não foram curados pela ação de graças. Ação de graça é quando você agradece por algo que você não viu. Ação de graças é quando você é invadido, quando a sua alma é inundada de um gozo e de uma convicção de que Deus completará tudo o que se fizer necessário na sua vida ou na vida daquele por quem você está orando. Paulo faz questão de encerrar este ciclo com ações de graças, porque ele está dizendo que a pessoa que chegou ansiosa e suplicou e pediu, enquanto ora, ele vai se desfazendo das suas cargas, e na medida em que ele tem uma convicção de que Deus ouviu o seu clamor, então ele é invadido por paz. E na hora em que ele é pacificado na sua alma e no seu coração, então ele diz: obrigado, Senhor. Eu te louvo por essa experiência, porque o Senhor, na sua economia divina, não permitirá experiências desnecessárias. E aí entra as ações de graças. Te louvo por essa experiência. Te louvo por essa crise. Te louvo por essa falta. Te louvo por esse momento. E então você é invadido por um sentimento de gratidão, por haver Deus estabelecido limites, por haver Deus falado ao seu coração em meio àquele momento difícil que você não esperou, não programou, mas que foi necessário para aquele momento da sua vida. Então, como é que nós combatemos a ansiedade? Quando a oração completa o seu ciclo, e ela só completa com as ações de graças. Quando nós agradecemos e somos invadidos por uma convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Verificar se o ciclo da oração se completou. Em quarto lugar, a quarta ação contra a ansiedade é vigiar os pensamentos. Versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Não preciso desenvolver cada um destes pontos, mas, por exemplo, o primeiro é: tudo que é verdadeiro, é isso que deve ocupar o meu pensamento. Sabia que grande parte da nossa ansiedade gira em torno daquilo que não é verdade? Quantos concordam comigo? Sabia que grande parte da nossa ansiedade gira em torno daquilo que não é verdadeiro? Não é uma verdade. Por exemplo, quando você perde o emprego e que você pensa: estou desamparado. Isto não é uma verdade, porque o teu emprego não é o teu Senhor. Quantos concordam comigo? Estou desamparado. Não. O teu emprego não é o teu Senhor. O teu salário não é o teu Senhor. Se a viúva perdeu, claro, como viúva perdeu o marido, então ela diz: estou desamparada. Mas a Bíblia diz que ele é o marido das viúvas. Essa é a verdade. Qual é a verdade de Deus acerca de cada situação da sua vida? Você precisa se dar ao direito de questionar o que você está pensando. Você precisa se dar o direito de colocar à prova se aquilo que está produzindo ansiedade no seu coração parte do princípio da verdade. Porque muito provavelmente aquilo no qual você pensa não é verdadeiro. E é nessa hora em que você passa pela peneira,
de Filipenses 4, versículo 8, para que a sua mente seja guardada, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E então Deus estabelecerá o senhorio sobre os seus pensamentos. Entenda que a ansiedade é uma batalha espiritual na sua mente. Vença a batalha espiritual na sua mente. Submeta o seu pensamento a Deus. Deus, o que eu estou pensando? Pensamentos de morte, pensamentos de derrota, de destruição, de solidão, de amargura. Pensamentos que invadem como setas de veneno que vêm para me aprisionar. Meu amado, depois de um tempo na presença de Deus, você submete e o Senhor cura o seu pensamento. E vai fazer com que você pense em linha com a verdade, não a tua verdade, mas a verdade de Deus para a sua vida. Em penúltimo lugar, a quinta ação contra a ansiedade se encontra no versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ele ainda está na linha da ansiedade. O que ele está querendo dizer aqui no ponto quinto? A quinta ação contra a ansiedade: viver o Evangelho. Em quinto lugar, você mata a ansiedade vivendo o Evangelho. Ele está dizendo aqui, olha, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, isso praticai. Sabe onde repousa grande parte também da nossa ansiedade? O simples fato de não vivermos o Evangelho. Se eu não vivo o Evangelho nas minhas relações, se eu não vivo o Evangelho enquanto estou no trânsito, dirigindo meu carro, eu estou fomentando a ansiedade para a minha vida. Se eu não vivo o Evangelho nas minhas relações de trabalho, eu estou produzindo motivo de ansiedade para a minha vida. Se eu não vivo o Evangelho na minha casa, no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, eu estou produzindo motivo de ansiedade. Eu quero dizer, queridos, que todo desvio em relação à prática do Evangelho vai produzir na minha vida motivos para ficar ansioso. Então, o que Deus está propondo para você hoje é: tenha calma, seja pacificado pelo Evangelho, ande na luz de Cristo, ande na luz da verdade, pague seus impostos, fale a verdade, não minta, não traia, não seja desleal, viva o Evangelho. Traga a verdade para a sua vida comercial, para a sua vida de trabalho. Não passe a perna em ninguém, não puxe o tapete de ninguém, não difame ninguém, porque todas essas coisas produzem motivos para ansiedade. Tenha um namoro que seja digno de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, porque do contrário, o sentimento de culpa vai invadir o seu coração e vai produzir ansiedade, vai trazer culpa. Paulo está dizendo, queridos, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes de mim, isso praticai. Então pratique o Evangelho nos seus contratos. Vive o Evangelho na sua casa, no seu trabalho. Seja paciente. Se te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Porque é impossível que alguém que vive o Evangelho, e de uma forma crescente, é impossível que essa pessoa seja dominada pela ansiedade. Perdoe a quem você deve perdoar. Limpe o seu coração da amargura. E não haverá motivos para ansiedade. E se houver, você automaticamente transferirá para Deus, que cuida de todas as coisas.
Mas em último lugar, busque bons modelos. O versículo 9 diz: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes. Esse é o ponto anterior, viveu o Evangelho. Mas tem uma última parte que diz: e vistes em mim, isso praticai. E vistes em mim. Por que isso é poderoso para vencer a ansiedade? Porque se Paulo venceu a ansiedade, eu também posso vencer. Sabe o que há de errado às vezes? Nós olharmos para a Bíblia e acharmos que isso daqui só se cumpriu na vida de quem é os santos do passado, só na vida de Isaías, ou de Jeremias, ou na vida de Daniel, ou na vida de Paulo. Não. Vencer a ansiedade é para o Wilson. Vencer a ansiedade é para a Miriam. Vencer a ansiedade é para o Moisés. É para o Renato. É para a Lisa. Vencer a ansiedade é para o seu Renato. Então Paulo está dizendo, olha, para que o Deus de paz seja com vocês, vocês têm que fazer o que eu ensino, o que vocês receberam, o que vocês ouviram de mim, a doutrina que eu passei, vivam. Mas mais do que isso, o que vocês viram em mim, façam também, porque se deu certo na minha vida, vai dar certo na sua vida também. Então Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, isso deu certo na vida de Jesus como Filho de Deus, mas dá certo na minha vida também, rodeado por traição, Paulo, rodeado por perseguição, apedrejamento, naufrágio, críticas, abandonos, lutas, crises nas mais altas temperaturas. Mas ele está dizendo, olhem para mim, como eu vivi minhas tribulações. Vocês não me viram murmurando, vocês não me viram difamando, vocês não me viram pagando com a mesma moeda. O que vocês viram em mim na hora dos naufrágios? O que vocês viram em mim na hora em que eu estava sendo caluniado? O que vocês viram em mim na hora que eu estava naquela prisão gelada? O que vocês viram em mim? Vocês viram paz. Vocês não viram murmuração. Vocês não viram blasfêmias. Vocês não me viram correndo para pagar com a mesma moeda. O que vocês viram na minha vida? Vocês viram paz. Então qual é o chamado de Deus para a igreja hoje? Olhe para os bons modelos. Porque esses bons modelos são bons modelos não porque não tenham problemas. Fiz questão de dizer algumas coisas aqui que fizeram parte da nossa vida. Da minha mãe de 88 anos, do meu filho de 17. As pressões que nos abatem, como abatem a todo ser humano. Questões físicas, questões financeiras, questões emocionais, questões relacionais, comuns a todas as pessoas. Mas eu quero te chamar hoje para você olhar para os bons modelos, porque são bons modelos, não porque estão isentos de pressões, mas porque em meio às pressões, convidaram o Evangelho para fazer parte da vida, porque senão, qualquer coisa falada aqui, seria uma encenação, seria uma historinha para criança, mas não, o Evangelho que vos pregamos, é o Evangelho vivo, é o Evangelho que é real, que transforma a nossa vida, que nos ajuda a viver em meio às pressões do dia a dia, mas guardados na mente e guardados no coração. As notícias ruins também nos chegam, mas o Evangelho, ele produz no nosso coração um escudo protetor, guardando o coração e guardando a mente em Cristo Jesus. Esse é o convite que vos fazemos nesta manhã. 6 ações contra a ansiedade. Em primeiro lugar, não permitir que ela se torne um modo de vida. Em segundo lugar, combatê-la pela oração. Em terceiro lugar, verificar se o ciclo da oração se completou por meio das ações de graças. Em quarto lugar, vigiar os pensamentos, muitas vezes enganosos, que querem te aprisionar. Em quinto lugar, viver o Evangelho. Viver o Evangelho. Onde quer que você esteja,
viver o Evangelho. E em sexto lugar, em último lugar, buscar bons modelos de pessoas que não estão isentas de problemas, mas que os venceram com a dignidade do Evangelho, em nome de Jesus. Quero convidá-lo a vir aqui à frente. Já estamos encerrando este culto, dando graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, ó Pai bendito, porque mesmo vivendo num mundo de más notícias, mas no Teu amor somos guardados na mente e no nosso coração. E nesta hora, Pai, queremos declarar que a ansiedade não nos dominará, mas que estamos fazendo uma transição e uma transferência de todos os nossos cuidados, para que eles possam estar no lugar certo, que é o lugar do Teu trono, o lugar onde as orações são ouvidas, e o lugar onde as nossas orações são atendidas. Ó Deus, obrigado por este imenso amor manifestado a nosso favor lá na cruz do Calvário. E se o Pai me deu o melhor que Ele tinha, entregando o Seu Filho por mim, como não me dará com Ele todas as coisas? Então, Senhor, hoje não temos mais motivos para inquietação, para angústia, para ansiedade, porque na verdade sabemos que o Senhor está no controle de todas as situações da nossa vida, e agora repousamos na Tua presença, em nome de Jesus. Transfira agora, querido, todo o seu cuidado, toda a sua ansiedade, na sua oração, aquilo que estava te inquietando, trabalho, provas, expectativas, transfira agora o futuro dos seus filhos, decisões importantes a serem tomadas, transfira agora em nome de Jesus. Transfira agora em nome de Jesus. Transfira agora. Obrigado, Senhor querido. Obrigado, Senhor querido. Todas as coisas estão em Tuas mãos. Todas as coisas estão em Tuas mãos. E nós queremos que o Senhor está no controle absoluto. Transferimos questões familiares, questões financeiras, o futuro, profissão, escola, noivado, casamento, recursos. Transfira. Foi Ele quem nos chamou, foi Ele quem nos convidou. Não andeis, não estejais inquietos por coisa alguma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ministro paz agora, Pai, ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Ministro Shalom, paz seja convosco. Assim como Jesus apareceu no meio dos discípulos que estavam atemorizados pelos judeus que estavam perseguindo, mas Jesus aparece no meio deles e diz: Shalom, paz seja convosco. Paz no mais alto e no mais sublime significado para a nossa mente, para o nosso coração. Shalom, shalom, shalom para o seu coração, paz para a sua alma, paz para o seu espírito, paz para a sua família, para a sua casa, para os seus negócios. Shalom, paz para a sua mente, paz para o seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria que agora você desse um abraço, como se fosse o próprio Jesus abraçando essa pessoa, para que ela sinta o amor de Jesus, para que ela sinta o cuidado de Jesus.